Ora bem, bom dia a todos. Vamos então iniciar o nosso primeiro workshop do projeto Fundirroad e eu iria dar a palavra ao Presidente da Associação, Engenheiro Luís Filipe Vilas Boas, para darmos umas palavrinhas aqui na abertura deste evento. Força. Muito bom dia, muito obrigado. Os meus agradecimentos a todos os presentes e que estão connosco neste projeto, nesta candidatura que se iniciou em 2 de outubro de 23 e dura 24 meses. Portanto, estamos, não digo na reta final, mas aproximamos-nos em mais de 50% em termos de tempo daquilo que é a nossa candidatura. Eu hoje faço também os meus agradecimentos aos membros da CC Energia, engenheiro Pedro Lima e engenheiro João Malvar, da Three Drivers, a engenheira Antónia Ana Mestre e engenheiro António Lorena, e que irão naturalmente explicar aquilo que está a ser feito em termos do nosso projeto, que tem 6 atividades, e essas 6 atividades naturalmente têm uma porcentagem de realização diferente, portanto, digamos, atividades que têm desenvolvimentos diferentes no tempo. E eu hoje não ia muito entrar nesta curta abertura naquilo que é o projeto em si, porque isso falarão as pessoas que eu acabei de mencionar, não sei se a Helena Oliveira também vai falar, mas 3 ou 4 considerações de caráter geral, de preocupação, tudo naturalmente relacionado com a sustentabilidade. E eu destes focava, digamos, 4 pontos, um positivo e 3 muito negativos. O positivo é que Portugal, em 2024, já há estatísticas disso, o consumo de eletricidade no país chamado Portugal, 85% teve origem verde. O verde pode ser eólicas, pode ser hídricas, pode ser, e dentro da eletricidade que importamos, porque não somos totalmente independentes de Espanha, em Espanha também tem uma boa performance de produção de energia verde. E, portanto, este número é um número, naturalmente, que nos satisfaz e nos coloca até, sob o ponto de vista europeu, em primeiro lugar, sob o ponto de vista do tipo de energia que consumimos. Portanto, um ponto positivo. 3 pontos negativos. Saiu ontem um inquérito de um instituto que eu agora desapareceu-me aqui do meu telefone, mas é de um instituto público que publicou uma estatística sobre o aumento de temperatura no mundo e compara a temperatura atual relativamente antes da Revolução Industrial e depois faz uma comparação, julgo, com o ano 2000. E a temperatura da Terra subiu 1,65 graus, portanto, acima daquilo que era determinado como o máximo. E o ano mais seco e mais quente não é uma coisa antiga, mas é uma coisa recente em termos do ano 24. Portanto, isto é uma preocupação que o mundo tem e que a rota, digamos, do mundo relativamente ao controle de temperatura vai no mau sentido. Um ponto negativo. Depois colocarei à disposição esse inquérito, que é muito interessante, tem cerca de 8 páginas para a vossa consulta. Segundo ponto negativo. O segundo ponto negativo é esta perturbação no mundo relativamente às políticas de poluição, podemos chamar assim, do senhor novo presidente dos Estados Unidos.
em que ele, num seu discurso de abertura, inclusive e com as mãos, diz que aquelas coisas que rodam, que são uma aberração, portanto, ele considera que as eólicas em solo americano são uma aberração, versus aquilo que é a política dele, que é a extração de fósseis, portanto, de combustíveis fósseis, seja através de gás, seja através de líquidos, naturalmente para aumentar e exportar o excesso que terá da produção de energia dessa forma. Portanto, um mau número. E acho que de coisas negativas ficava por aqui. Tinha uma quarta, mas agora, francamente, já não me lembro qual é. Portanto, este tema sustentabilidade e o impacto ambiental das nossas indústrias é um assunto que tem que ser uma preocupação diária e, sobretudo, uma atenção diária, porque o mundo todos os dias muda, como vimos agora ontem com esta história lá da inteligência artificial, etc. O quarto ponto, agora já me recordo, está ligado com esta situação, digamos, do seu ponto de vista energético e a importação daquilo que são, daquilo que vai ser das novas condições de impacto ambiental da indústria de fundição. Aqui estou a particularizar já a indústria de fundição, relativamente ao novo BREF. Portanto, o BREF está, em princípio, aprovado, não está convertido ainda em legislação europeia, mas se-lo-á brevemente, e com essa brevidade os países membros, Portugal incluído, têm que incluir aquilo que lá versa relativamente aos seus processos de produção. E o BREF dá indicações de indicadores muito pesados que vão envolver investimentos forçosamente. Ou então as empresas ficam fora, não cumprem o BREF e estão sujeitas naturalmente a multas que podem vir a ser significativas. Portanto, este é um quarto ponto que é preciso estar muito atento portanto, eu me calo, passo a palavra à engenheira Alexandra para então conduzir os trabalhos relativamente ao Fundi Road propriamente dito. Ok, obrigada, engenheiro. Pronto, passaria então a palavra aos primeiros intervenientes da CC Energia, ao engenheiro Pedro Lima e depois ao engenheiro João Malvar, que irão apresentar o diagnóstico do setor, da maturidade do setor e, a seguidamente, uma apresentação sobre a pegada carbónica. Muito bom dia a todos. Espero que me estejam a ouvir em condições. Antes de mais, agradecer esta oportunidade de divulgar estes resultados do projeto, uma das fases do projeto que a CC Energia esteve envolvida. Irei apresentar os resultados do diagnóstico do setor da fundição, que se baseou na explotação de um conjunto alargado de empresas do setor. Começaria aqui um pouco pelo contexto do setor da fundição, indicar que este setor é relativamente pequeno ao nível da economia nacional. Estamos a falar de um universo relativamente pequeno, cerca de 60 unidades industriais, com preponderância da indústria dos metais não ferrosos. Se quisermos olhar aqui para o mapa continental,
podemos ver que a indústria está essencialmente concentrada no litoral norte, onde tem maior expressividade a este nível. Do ponto de vista do diagnóstico em si, ele pretendeu caracterizar o setor da fundição em diferentes perspectivas, e estas perspectivas estão aqui identificadas como a avaliação da maturidade organizacional para a gestão da energia, a maturidade na sustentabilidade, a maturidade digital e a maturidade energética. As respostas que obtivemos a este diagnóstico representam cerca de 20% do universo do setor da fundição. E são esses mesmos resultados que vamos passar agora a apresentar de uma forma um pouco mais detalhada. Como é que este processo se iniciou? Ele iniciou-se com o desenvolvimento dos diagnósticos nestas 4 componentes que identifiquei. Foi realizado um processo online, via Teams. Na questão da maturidade energética, nós colocámos 24 questões que foram respondidas pela indústria. Na maturidade organizacional, 32 questões. Na maturidade da sustentabilidade, 21 questões. E na maturidade digital, 22 questões. Para além destas componentes de maturidade, o diagnóstico em si foi mais abrangente na caracterização das formas de energia e na caracterização do processo produtivo, mas hoje iremos apresentar essencialmente a componente da avaliação das maturidades. E começaria por apresentar aqui os resultados já de uma forma gráfica relativamente à componente da maturidade energética que conseguem olhar do lado esquerdo e da maturidade organizacional que aparece do lado direito. Estas maturidades, aquelas questões, de alguma forma, são concentradas em aspectos-chave e o que vamos aqui apresentar está neste tipo de gráficos com uma avaliação que vai de 0 a 5, onde os componentes que são discretizadas para cada uma das maturidades. No caso da maturidade energética, temos 4 eixos de avaliação, que são as auditorias e a estratégia energética. Temos a componente da medição de energia, a das práticas de eficiência energética e a componente da gestão de energia. Para termos uma noção também clara e interpretação correta destes gráficos, o que está identificado a laranja, diria que são os pontos com potencial maior de evolução, uma vez que são são as vertentes que apresentam resultados menos bons do ponto de vista de maturidade. E então, focando aqui na componente da maturidade energética, podemos ver que os valores numa escala de 0 a 5 são valores relativamente baixos, com potencial relevante de melhoria na componente da medição de energia e da gestão de energia. Com efeito, os resultados indicam que as empresas enfrentam algumas dificuldades na componente de percepção clara de como é que os consumos são efetuados e de qual o potencial que existe ainda para otimização desse mesmo consumo de energia. Olhando para a componente organizacional, que está dividido em vários prismas de análise, poderemos identificar como oportunidades de melhoria significativas a componente da política de aquisições e também a identificação de oportunidades para a gestão da energia de uma forma mais eficiente. Vou apresentar os resultados de uma forma mais concentrada nos slides mais à frente, pelo que vamos ficar só por aqui nesta componente de análise de resultados. Na componente da maturidade e sustentabilidade, vemos também que os valores nos diferentes prismas analisados é relativamente modesto relativamente ao potencial que existe de melhoria, sendo que o potencial de melhoria existe essencialmente na componente
do envolvimento dos stakeholders, na componente da organização e das operações sustentáveis e também nas iniciativas de inovação que poderão ser projetadas ou desenvolvidas para melhorar esta componente de sustentabilidade. Focando na componente digital, nota-se que existe aqui um eixo menos forte que se prende com a componente da estratégia, da organização e cultura para a transição digital das empresas. Foi o componente que apresentou um resultado menos elevado. Esta é uma outra forma de olharmos para os resultados nas diferentes maturidades das diferentes instalações que nós auscultamos ou para as quais obtivemos resultados e conseguimos nitidamente perceber que há aqui líderes de mercado com benchmarks bem elevados comparativamente a uma média do setor e diria que há de facto um caminho ainda muito grande a percorrer para que muitas das instalações consigam se aproximar dos benchmarks mais elevados que nós conseguimos recolher nesta amostra de resultados do diagnóstico. Temos, de facto, aqui instalações que se destacam nas diferentes maturidades, com valores que já se aproximam de um valor ótimo, neste caso, de um parâmetro de 4, em que temos instalações com valores superiores a 3 para as componentes analisadas. Contudo, temos muitas instalações que apresentam valores na casa de 1,3, 1,2, o que significa que o potencial de melhoria é, de facto, muito elevado. Se olharmos para resultados globais, podemos ver que na amostra considerada o valor médio apresentou o valor de 2,25, sendo que cerca de 45% da amostra ultrapassa estes valores, mas também encontramos instalações em que o valor médio anda na casa de 1,7, o que significa que o potencial de melhoria é muito significativo. Olhando só para a componente, então, de valores médios das diferentes maturidades analisadas, podemos ver que o valor médio de 2,25 é menos elevado na componente da maturidade digital, da maturidade de sustentabilidade e mais elevado na componente da maturidade organizacional e maturidade energética. Contudo, todas estas vertentes têm potencial de melhoria significativo. Terminava aqui a apresentação com os desafios e oportunidades que decorrem deste diagnóstico que foi efetuado, abordando também as outras componentes que não estão refletidas nestes gráficos que apresentei, que têm a ver com o consumo de energia. O setor da fundição é, de facto, muito intensivo no consumo de energia e fortemente exposto à flutuação dos preços de energia, o que significa que esta preocupação que já foi relatada também pelo engenheiro Vilas Boas e que impacta também na sustentabilidade da economia e do planeta, no limite, com este incremento de temperatura, requer que existam, de facto, uma estratégia para a melhoria do setor. E esta melhoria do setor, naturalmente, está implícito que a adoção das melhores técnicas ou das práticas disponíveis para o setor deve ser, de facto, um objetivo a alcançar pelas organizações, visando não só a sua eficiência energética, mas também, se possível, a incorporação de fontes de energia renovável e a adoção de práticas de economia circular para a descarbonização dos processos. Naturalmente, este projeto Fundirroad, centrando-se na componente de neutralidade carbónica do setor, porque o grande objetivo é identificar os drivers de ação que visam a descarbonização do setor. Há aqui um tema que está saliente aqui no último ponto, que tem a ver com a regulamentação ESG e que vai de encontro também aqui à concretização das metas do Acordo de Paris para a limitação
do aumento da temperatura que estamos a enfrentar e que vai impor também aqui grandes desafios ao setor, que é altamente regulado, e sendo um setor que trabalha muito para o setor automóvel, requer que este contributo ou o impacto do consumo de energia tem sobre as emissões tenha que ser atenuado de uma forma cada vez mais forte e que vai ter que ser reportada futuramente através de relatórios de sustentabilidade que vão ter que ser desenvolvidos pelas organizações. Este tema da neutralidade carbónica e da contabilização das emissões de gases de efeito de estufa será o tema que o meu colega João Malvar vai pegar de seguida para desenvolver esta componente. Penso que no final existirá momento para questões que possam ser colocadas, pelo que eu termino a minha apresentação agradecendo o vosso tempo. Muito obrigado. Obrigada. Passamos então a palavra ao engenheiro João Malvar. Está a partilhar. Sim. Sim. Ok. Perfeito. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Ótimo. Então, antes de mais, eu queria agradecer à APF a oportunidade de poder estar aqui a partilhar um pouco sobre este tema convosco. O meu nome é João Malvar e eu sou consultor de cliente na CC Energia. Eu venho falar-vos um pouco sobre a pegada carbónica, tanto a nível de organizações como a nível de produto. Ora, antes de passarmos ao detalhe da pegada carbónica, é fundamental perceber-se porque é que é tão importante. Todos nós já ouvimos falar do efeito estufa. E o efeito estufa, na essência, é um processo natural que mantém a Terra quente e habitável. Esse processo ocorre quando determinados gases que estão presentes na atmosfera absorvem e reemitem a radiação infravermelha que é emitida pela superfície terrestre. O que faz com que uma parte dessa radiação seja novamente reemitida para essa mesma superfície, aumentando a temperatura da Terra. Quando a concentração desses gases na atmosfera é excessiva, o efeito de estufa é potenciado e a retenção de calor na Terra aumenta, conforme se pode verificar neste gráfico que aqui apresentamos. Mas isto é um problema. E é um problema porquê? Muito se fala no aumento da temperatura média no planeta e isso tem uma razão de ser. E aqui aproveito para acrescentar a um dos pontos já destacados pelo engenheiro Vilas Boas na sua intervenção. É que a elevação da temperatura da Terra tem vários impactos. Provoca eventos climáticos extremos, provoca o aumento do nível da água do mar. E aqui, a título de curiosidade, aproveito para partilhar que desde 2002 que a Groenlândia perde cerca de 270 mil milhões de toneladas em massa de gelo por ano. 270 mil milhões. Este número é tão grande que até é difícil conceber na nossa mente. E isto significa que toda esta massa de água foi transformada em gelo. Okay? Portanto, nós vemos o impacto que isto pode ter a nível de aumento do nível da água do mar. Além disso, perda de biodiversidade. Okay? Aqui temos um exemplo de uma imagem em que se vê a morte lenta, ou neste caso já podemos considerar à escala global uma morte já acelerada de vida coral debaixo do mar. Além disso, impactos na saúde humana e também a amplificação de desigualdades. Há outros, portanto, nós sabemos que a elevação da temperatura terrestre tem muitos impactos nefastos para a Terra e para a vida humana. E onde é que entra a pegada de carbono no meio disto tudo? A pegada de carbono, na verdade, a resposta a esta pergunta é simples, porque a pegada de carbono da humanidade é a principal causa das mudanças climáticas. E porquê?
Nós, ao gerarmos emissões de gases de efeito de estufa a um ritmo muito mais rápido do que é possível ao planeta absorver, vamos aumentar esse mesmo efeito de estufa. E, como já sabemos, isso leva a um aumento da temperatura terrestre. A pegada de carbono, na verdade, é definida como as emissões totais de gases de efeito de estufa que são causados pela atividade humana. E aqui a atividade humana, nós podemos discretizar a pegada carbónica, por exemplo, para uma pessoa, para uma organização, ou para um produto, um país, um evento, o que quer que seja. E essa pegada é expressa em dióxido de carbono equivalente. Porquê o dióxido de carbono equivalente? É uma métrica que permite comparar as emissões de vários gases que tenham efeito de estufa com base no seu potencial de aquecimento global. Foi escolhido o CO2 como gás de referência, uma vez que é o gás que existe em maior quantidade e, como podem verificar por este gráfico, é o gás que é responsável pela maior parte das emissões com impacto no aquecimento global. No entanto, é importante referir que apesar de ser o gás utilizado como referência, não é o gás que tem, por si só, na mesma massa, o maior potencial de aquecimento global, ok? Nós vemos aqui nesta imagem que temos outros gases que, comparativamente ao dióxido de carbono, têm muito maior impacto se fôssemos a considerar a mesma massa. Mas, na verdade, é que o dióxido de carbono tem muito mais presença na nossa atmosfera, daí ter o impacto de uma forma agregada mais significativo. Para se calcular o dióxido de carbono equivalente, é feita uma multiplicação entre a massa de um determinado gás com efeito de estufa pelo seu potencial de aquecimento global. Tocando no tema das emissões de carbono, neste caso em específico, o tema é cada vez mais vital para as empresas, ou seja, as organizações devem conseguir contabilizar as emissões de forma a que melhor possam planear o seu futuro e definir estratégias também com base nesses mesmos dados. As emissões podem ser classificadas de duas formas, diretas ou indiretas. No caso das emissões diretas, são as chamadas emissões de âmbito 1 ou de Scope 1, e são emissões de gases de efeito de estufa que são resultantes de fontes que são detidas ou controladas pela organização. Okay? Aqui temos o exemplo das emissões provenientes das instalações das empresas, como, por exemplo, emissões provenientes da combustão num forno a gás, e as emissões dos veículos das empresas. Temos também emissões indiretas, divididas entre dois scopes, Scope 2 e Scope 3. O Scope 2 trata das emissões provenientes da produção de eletricidade, vapor ou aquecimento e arrefecimento que são adquiridas pela organização para o seu próprio consumo. Ora, se olharem para as vossas faturas de eletricidade, hoje em dia já vai estar numa das partes da vossa fatura associado àquilo que foi o vosso consumo de eletricidade e emissões correspondentes a esse mesmo consumo, ok? Emissões indiretas de Scope 3 são as emissões que resultam das atividades da organização, mas que ocorrem em fontes que não são detidas nem controladas pela mesma. Ou, por outras palavras, são todas as emissões indiretas que não estão incluídas no âmbito 2. Tanto a jusante como a montante das instalações da empresa. Ou seja, aqui incluímos, por exemplo, deslocações dos trabalhadores, viagens de negócios, transporte e distribuição de produtos e matérias-primas, a extração e a produção das matérias-primas ou dos materiais adquiridos. Portanto, este é o panorama das emissões e como é que elas podem ser classificadas e como é que as empresas podem trabalhar para entender onde é que estão a emitir nos seus processos. Existem diversas metodologias para fazer o cálculo da pegada de carbono. O protocolo GHG, que na verdade é, diríamos que, um dos mais utilizados, e além disso a ISO 14064 e o PAS 2050, que são padrões que são amplamente aceitos para medir, reportar e gerir emissões de gases de efeito de estufa. Relativamente ao protocolo GHG que nós aqui destacamos,
Ele baseia-se na definição dos escopos, como nós vimos atrás, para classificar as emissões em diretas ou indiretas. E a sua missão, na verdade, é desenvolver as normas mais credíveis e acessíveis que possam ser utilizadas para contabilizar e comunicar as emissões de GHG. Portanto, o seu objetivo é que, de uma forma proativa, possam facilitar a adoção e a implementação destas práticas a nível mundial. A ISO 14064 fornece diretrizes para quantificar, gerir e verificar os gases de efeito de estufa, seja a nível de organização, a nível de projeto, ou até com o estabelecimento de requisitos para que possam ser validadas e verificadas as declarações relacionadas com os gases de efeito de estufa. O PAS 2050 é um padrão publicado pela British Standard Institution e é projetado para medir a pegada de carbono de produtos e serviços ao longo do ciclo de vida. Seguindo o protocolo GHG, como é que nós podemos calcular as emissões diretas e indiretas de uma organização? Ora, o primeiro passo é identificar todas as fontes de emissão de gases de efeito de estufa resultantes da atividade da empresa. Seguidamente, vamos selecionar uma metodologia de cálculo fiável e reconhecida no mercado. Posteriormente, recolhemos os dados e selecionamos os fatores de emissão. E aqui gostaria de fazer uma ressalva, que é os resultados das emissões vão depender muito daqueles que são os fatores de emissão. E nós devemos utilizá-los de forma a que sejam o mais condizentes possível com a nossa realidade. Portanto, se os fatores de emissão, se a escolha dos fatores de emissão não for a mais correta, nós vamos ter a utilização de diferentes ferramentas a levar a diferentes resultados a nível de emissões. Isso às vezes pode ser um pouco confuso a nível do entendimento das organizações, de facto, onde é que estão em termos de emissões. Por isso nós deixamos aqui este alerta. Seguidamente, quantificamos as emissões associadas nos diferentes âmbitos, ok? Recolhemos os dados, convertemos para dióxido de carbono equivalente e somamos todas as emissões diretas e indiretas. De seguida, é sistematizar isto a nível de grupo para que possamos apurar o total das emissões de gases de efeito de estufa que são geradas pela organização. Na maioria das organizações, o maior impacto da pegada carbónica é registado ao nível do âmbito 3. E este é, sem dúvida, o mais difícil de mitigar, atendendo a que está fora do controle direto da organização, e além disso é também o mais difícil de medir. Segundo o protocolo GHG, atualmente o reporte do âmbito 3 é opcional. No entanto, as empresas devem começar a trabalhar esta componente de forma séria, pela importância que tem relativamente à questão de ser muitas vezes o maior impacto, e porque é uma forma de se prepararem para o futuro que se antevê que venha a ser necessário, obviamente, as empresas também terem a reporte do âmbito 3. Relativamente à pegada de carbono de produto, indo um pouco mais ao detalhe, nós, para perceber como é que chegamos à pegada de carbono de produto, temos que perceber o que é uma avaliação de ciclo de vida. E o ciclo de vida do produto, na sua essência, é entendido como as etapas consecutivas e que estão interligadas, desde a extração de matérias-primas até ao fim da vida útil do produto. E neste caso, fim da vida útil, podemos estar a falar tanto em reciclagem, como em incineração, como em aterro, ok? Portanto, isto é o que significa ciclo de vida. A avaliação do ciclo de vida é uma metodologia que nos permite avaliar os impactos ambientais que um produto tem ao longo de todas as etapas associadas ao mesmo. Portanto, é um conceito que é fundamental para nós percebermos quais são os fluxos de entradas e saídas no sistema que compreendem cada produto. A ISO 14067 é uma norma internacional que fornece diretrizes específicas para quantificar e comunicar a pegada de carbono de produtos. Baseia-se nos princípios da avaliação de ciclo de vida e, na verdade, tem como objetivo estabelecer requisitos específicos para a quantificação da CFP ou da Carbon Footprint of Products. Portanto, é a terminologia que é usada na norma. As organizações
devem avançar no sentido de poderem avaliar a pegada de carbono dos seus produtos em cada momento da sua vida e fazê-lo da forma mais eficiente possível. Portanto, este tema da pegada de carbono de produto assume cada vez mais importância, seja a nível de possibilidade de tomada de decisão relativamente a determinados produtos, seja a nível de contexto ambiental. E neste tema de determinar aquilo que é a pegada de carbono de produto, surge o conceito da digitalização. E este conceito tem especial relevância naquilo que são os processos que impactam a pegada de carbono de cada produto. Porque todas as fases do ciclo de vida do produto, dentro do possível, devem ser alvo de balanços de energia e massa, de forma a que nós possamos medir o impacto de cada produto nas emissões das organizações. A título de exemplo, a digitalização do processo produtivo em si é uma forte tendência em vários setores, já a nível mundial, e permite às empresas tomar decisões que minimizem custos, minimizem emissões, ao mesmo tempo que aumentam a sua produtividade. Portanto, a digitalização na indústria não se trata apenas de inovação, é a chave para que nós consigamos reduzir a pegada de carbono em cada etapa do ciclo produtivo. E desta forma termino esta breve apresentação. Espero que tenha sido útil para todos e depois teremos dúvidas que podemos tentar esclarecer no final. Obrigado. Ok, obrigada, João. Passava então agora a palavra ao António Lorena e à Ana Mestre, da 3 Drivers. Olá, bom dia a todos. Deixem-me só começar por dizer que vi que toda a gente tinha fundos verdes. Fui buscar um fundo laranja, só para ser um bocadinho provocatório. Muito bem, antes de mais, dê-me só um segundo, eu vou pôr a apresentação. Não consigo fazer isto enquanto falo, não sou dotado para o multitasking. Muito bem, deixem-me só um segundo. Pronto, estão a ver, não estão, Alexandra? Muito bem, muito obrigado. Sim. Muito bem, deixem-me só também olhar para o tempo, controlá-lo. Hoje, nós, como foi referido muito bem pelo engenheiro Vilas Boas no início, este projeto tem, digamos, estamos a meio do projeto, ou um pouco mais à frente do meio do projeto. Muito do trabalho que será realizado nesta segunda parte do projeto estará focado nesta pergunta que vem no slide. Que caminhos? O futuro do setor, naturalmente nesta componente de descarbonização, que não se dissocia da competitividade, naturalmente, mas, acima de tudo, que caminhos para a descarbonização? E esse é o trabalho que nós, a equipa da 3 Drivers, eu próprio e a minha colega Ana Mestre, estaremos focados durante os próximos meses. Já começámos a trabalhar naturalmente no assunto ali em setembro, outubro, começámos a fazer este trabalho e parte do trabalho que nós fizemos foi muito focado na caracterização do setor. Aquilo que hoje queremos propor, desculpem, já estou aqui a saltar um bocadinho a ordem dos slides, mas aquilo que hoje queremos propor é, no fundo, não tanto uma apresentação nossa, ou apenas uma apresentação nossa para vós, mas sim uma discussão estruturada sobre aquilo que pode ser o futuro do setor. Isto tem naturalmente uma concretização depois, eu vou-lhe chamar matemática, e isso decorre daquilo que eram os próprios avisos para estes projetos, os projetos dos roteiros de descarbonização, e aqui pusemos este slide só para salientar este aspecto. No fundo, havia 2 elementos que eram pedidos, propostas, além de outros, naturalmente, propostas de trajetórias custificáveis de redução de emissões de gases com efeito de estufa. É fácil nós conseguirmos dizer que para descarbonizar temos que fazer A, B, C. A questão é quanto é que custa A, quanto é que custa B, quanto é que custa C, como é que esse custo vai evoluindo ao longo do tempo e como é que nós podemos, no fundo, construir uma rota, um caminho que seja custo eficiente. E isto já não é tão simples. Quando nós vamos ao concreto, já não é tão simples nós dizermos ou conseguirmos planear esse caminho. Como parte disso, como eu disse, a versão mais matemática do que estamos a fazer, nós temos que naturalmente traçar aqui cenários, trajetórias, e essas trajetórias não dependem só das tecnologias, da evolução de custos, é uma parte, mas muito depende da evolução do setor.
E é isso que hoje nós estamos a trabalhar e aproveitamos aqui este workshop para, no fundo, alimentar esta discussão. A nossa abordagem de trabalho desta fase ou desta atividade, no fundo, aquilo que nós estamos a trabalhar é aquela componente, segunda componente mais escura, que é a evolução prevista até 2050. E quando nós dizemos evolução, estamos a falar produção, consumos de energia, fontes de energia, e por isso gostaríamos de ter essa discussão convosco, porque naturalmente nós encontramos cenários, vamos dizer, cenários europeus ou cenários, não tanto nacionais, mas cenários europeus, mas tipicamente não vão, ou nós não encontramos, cenários que vão ao nível da fundição. Podem ir ao setor dos metais, ou seja, esse é o máximo que nós, o nível de detalhe que nós temos, depois temos também cenários para a indústria transformadora, mas o grande objetivo é pensar como é que isto, em concreto, em Portugal, poderá evoluir. Com base depois nesses cenários que estamos a construir, podemos trabalhar de forma mais assertiva nas fases seguintes. Muito bem, e com esta pequena introdução, como é que nós estruturamos esta discussão de hoje? Produção e procura, consumo energético e estratégias de descarbonização. Ou seja, isto são os nossos grandes blocos para aqueles cenários e achamos que poderíamos estruturar também a nossa intervenção à volta destes 3 blocos. Para cada um dos blocos, o que é que nós fazemos? Fazemos aqui uma pequena introdução ao tema, aquilo que sabemos, aquilo que não sabemos, e depois desafiamos os presentes a participarem aqui nos exercícios que nós preparamos. Por isso, quem estava a contar ter aqui uma manhã descansada, pode agora corrigir essa ideia. Muito bem, como eu disse, a ideia é discutirmos o posicionamento atual e futuro do setor português da fundição, validar alguns aspectos da caracterização, aspectos mais qualitativos. Não trouxemos aqui números, nós temos alguns resultados dos inquéritos feitos pela CC Energia, mas sentimos que não era, digamos, apropriado também estar a discutir como esses números que são de precisão, referem-se a algumas empresas, não nos parece ser o registro. E depois promover esta discussão. Isto faz, digamos, maturando, nós teremos hoje uma oportunidade para discutir. Já tivemos oportunidades no passado de apresentar algum destes elementos que vamos hoje também trazer novamente à discussão, mas o objetivo é dar-vos também mais espaço para opinar. Muito bem, produção e procura. O que é que nós sabemos? Sabemos, ou temos uma estimativa da produção através da Associação Europeia da Fundição, temos uma estimativa da produção de fundidos, de ferrosos e não ferrosos para Portugal, relativamente constante, digamos, ou seja, não há aqui saltos, mas nos não ferrosos há de facto uma evolução ali a partir, digamos, do ponto mais baixo de 2011 até o ponto de 2020 ou 2019, ponto mais alto, há um aumento muito significativo. No caso dos ferrosos, também há evoluções, mas digamos que no geral não estamos a falar de grandes saltos quantitativos, nós estamos a falar em duplicar ou triplicar produções dentro deste espaço ou deste horizonte de cerca de 15 anos, 15, 20 anos. E isto para nós é uma informação de base. O que é que nós temos dúvidas ou aquilo que nós gostaríamos de discutir? Como é que isto vai evoluir? Se nós temos uma percepção que vai evoluir positivamente, ou seja, no sentido de aumentos de produção, e estamos a falar, desculpem, devia ter já referido isto, nós estamos a trabalhar num horizonte, estava num dos slides, mas não o disse, nós estamos a trabalhar num horizonte de 2050, que naturalmente é de uma incerteza enorme, mas não é só pensar em 2050, nós estamos a pensar 5 em 5 anos, ou seja, 30, 35, 40, 45 e 50. E por isso que precisamos, no fundo, para traçar estas estratégias de descarbonização, temos também perceber como é que o setor, em termos quantitativos ou de produção, vai evoluir. Neste momento, como é que nós estamos a olhar para isso? O setor da fundição, como é que nós estamos, ou como é que se olha sistematicamente para estes temas? Para traçarmos cenários, falamos naturalmente com a indústria melhor saberá, mas também temos que olhar para cenários de outros setores, porque no fundo o setor da fundição está na base de muitas das cadeias de fornecimento. Eu se calhar passo já para aqui, para este slide.
está na base de muitas cadeias de fornecimento. E por isso nós, quando fazemos esta cenarização do que é que poderá ser a produção futura, nós olhamos para aquilo que pode ser a evolução de setores que estão mais próximos do consumo final, porque esses sim, tipicamente, já têm perspectivas a 2050. Ou seja, nós fazemos isto quase como se fosse uma conta, não é quase, é uma conta, uma equação que, no fundo, nós olhamos para a evolução, para a dinâmica dos setores, automóvel, as máquinas, ferramentas, aquilo que são os principais setores, e, naturalmente, não é inócuo aquilo que é o peso atual, e quando eu penso que estes números são conhecidos, ou pelo menos do setor, e também já foram referidos, eu lembro-me na última sessão no Porto, também isto ter sido discutido, aquilo que nós temos como partida é que 70% dos fundidos, ou seja, do setor, fornece o setor automóvel. E por isso nós conseguimos associar, ou podemos associar, mas isso no fundo é a discussão que queremos ter também convosco, essa evolução à produção do setor, ou à evolução do setor automóvel na Europa. Também temos construção civil, construção de máquinas, outros setores, e temos outros setores que a nível europeu a tendência também será de crescimento. E dentro dos setores que nós aqui identificamos, houve um que nós estamos a olhar com particular atenção, que é o setor das renováveis, porque é visto, o setor das renováveis entenda-se da descarbonização, ou seja, também inclui baterias, etc., que tem uma tendência de crescimento, é dos setores que na Europa, setores industriais ou da indústria transformadora, é aquele que apresenta uma maior tendência de crescimento, mesmo, digamos, indústria na Europa. E por isso nós temos que perceber como é que esse setor pode ou não ser um driver de crescimento, ou até de substituição, ou de alteração de perfil do setor da indústria da fundição em Portugal. Isto é teórico, digamos de uma forma muito humilde, sabemos que isto é algo teórico, mas é o ponto de partida que nós temos para uma discussão qualitativa. Deixem-me só aqui acrescentar também um ponto antes de, no fundo, me calar um bocadinho, mas um ponto importante. Um estudo que, no fundo, é feito pela Agência Internacional de Energia para sustentar aquilo que eu acabei de dizer. Um dos aspectos que está apontado, e isto serve, no fundo, para representar uma discussão, sabemos que nem todos os metais que estão aqui, ou todos os elementos, são trabalhados pelo setor da fundição, mas aqui, no fundo, é para justificar este argumento, que a procura de produtos com base nestes metais tem uma tendência, a grande tendência de crescimento, por exemplo, reparem no níquel, que 15% hoje é para o setor das energias limpas, energias renováveis. Em 2030 e 2040 espera-se que isto aumente metade. Reparem que os outros setores praticamente não têm um crescimento, ou, digamos, nem conseguimos identificar se tem crescimento, mas sim o setor das renováveis é um dos setores que vai promover a procura de alguns destes tipos de metais. E por isso, nesse sentido, entendemos que isto pode ser um driver relevante para a indústria da fundição. Também, quando se faz estas análises, naturalmente temos aqui uma visão mais internacional, ou seja, fora da Europa. E este gráfico também serve, estes cenários servem para também introduzir aqui o tema da deslocalização da indústria. Nós vemos que existe, digamos, é estimado que a procura por produtos de alumínio, o alumínio metais de base, mas naturalmente depois os produtos de alumínio vai crescer significativamente, ou seja, cresceu bastante nas últimas décadas, mas entre o 25 que está ali, que está na cerca de 80 mil toneladas, até 2050 será 110 mil toneladas, ou seja, um crescimento de cerca de um terço. Se nós olharmos um bocadinho mais para trás, o aumento é quase de 50%, pronto, mas que é o que está ali escrito. O ponto é, quando nós olhamos região a região, essa procura não é igual, ou seja, o que nós vemos é que países com franco crescimento, como por exemplo a Índia, que é o que está vermelho, se não me engano, desculpem que eu tenho aqui isto à frente, é onde vai acontecer a maior parte dessa procura, exatamente, é essa procura de alumínio. Por isso, a ideia de que nós precisamos destes metais, por exemplo, para os produtos metálicos, para as energias renováveis ou para certos setores,
pode ser verdade, ou seja, não temos grandes dúvidas da sua, desculpem a expressão, honestidade, mas depois isto terá um contraponto que é a deslocalização, e sabemos que hoje muitos dos equipamentos para as indústrias de países de energias renováveis são produzidos na China. E por isso é neste balanço, dentre vários fatores potenciais de crescimento ou até de decrescimento, que nós nos deparamos com o primeiro exercício que vos queríamos apresentar. Desculpem, não está a passar. E no fundo deste exercício, como é que eu vos convidaria a todos a participarem? Vêm aqui e convidamos, podem aceder através do telemóvel, do computador, e desculpem que eu vou ser um bocadinho chato, e vou pedir a todos que participem. Nós temos cerca de 40 participantes nesta sessão. A ideia é entrarem neste site, menti.com, podem usar através do site. Ele vai pedir um código e basta porem este código, 1536-8693. E a primeira pergunta que vos vai aparecer é precisamente esta, sobre como é que nós estimamos, ou como é que nós percepcionamos o aumento, ou desculpa, a evolução da fundição em Portugal na parte dos ferrosos e dos não ferrosos. Se vamos ter, por um lado, uma maior especialização, e isso quer dizer maior especialização é que vamos continuar a trabalhar, ou vamos ainda aumentar mais o peso de um setor ou dois setores para a fundição, ou se vamos, por outro lado, diversificar e vamos, aqueles números, por exemplo, 70% do setor automóvel, se nós vamos abrir um pouco o leque, e os 70% passam a 40% ou a 30% e outros setores vão aparecer. E depois, por outro lado, ou seja, isto, diria eu, era o eixo do Y, e no eixo do X é se nós vamos aumentar a produção ou reduzir a produção. Nós podemos especializar ainda mais, ou seja, mas reduzir a nossa produção. Pronto. Quem não tiver uma perspectiva, peço que ponha 00. Isso significa que vamos ver aqui no meio os números a aparecer. O que veem são, digamos, o que vamos ver à medida que vamos tendo respostas, e eu consigo contabilizar aqui que temos 2 respostas. Aquilo que vamos vendo é o setor, vamos ver que temos, por exemplo, aqui nos não ferrosos já 3 respostas que estão a dizer, no fundo, que vamos aumentar a produção, mas que não vamos mudar o perfil. É essa a interpretação do que estamos aqui a ver. E vamos esperar um bocadinho. Eu diria que nós até temos... Sim, deixa-me só dizer, também coloquei o site aqui no chat, se for mais fácil para carregarem, está ali direto. Se alguém tiver dúvidas, diga. Eu gosto de criar este desconforto de dizer que não vamos sair daqui enquanto não tivermos 20 respostas. Já temos várias respostas aqui nos não ferrosos e, como podem ver, a leitura que estamos a ter destas respostas é de especialização e é de aumento da produção. Em poucos casos apontaram para menor produção, o que é bom, digamos. O setor tem algum otimismo, que é positivo, naturalmente, e apenas 2 pessoas apontaram para uma maior diversificação. Como é que nós vamos pegar nestes resultados? Entendam, para nós é importante porque quando nós traçamos cenários, nós temos que associar estas variáveis externas, no fundo, ou seja, como é que o setor automóvel vai evoluir, por exemplo. E sabemos que isto pode ser um fator de risco, digamos. E pronto, já temos aqui. E deixem-me dizer que isto é muito normal. Quando nós vemos as primeiras pessoas a responder vão dar uma resposta pouco enviesada e as respostas que vão, digamos, alimentando, tendem a equilibrar o sistema. E como veem, temos 2 respostas a dizer que não, o setor vai ter que diversificar, ou espera-se que o setor diversifique e que está, digamos, neste caso, temos respostas, no caso dos ferrosos, temos respostas, eu vou dizer, diametricalmente opostas. Temos várias pessoas a falarem em menor escala, que a produção vai diminuir, e que vamos ter que, e ao mesmo tempo, diversificar mais. Nós já estamos a chegar às 18 respostas. Eu, se calhar, sugeria que iria perguntar se alguém quiser comentar, por favor, fazer um comentário sobre a sua resposta, esteja à vontade. Acho que seria interessante termos desde já os contributos.
Não? Não? Sim, por favor. Sim, permitia-me dizer o seguinte, relativamente aos não ferrosos e, sob o ponto de vista da expectativa de aumento de produção. Portanto, a indústria automóvel, per si, na Europa está em ligeira crise, mas nada de relevante em termos de médio prazo, ou pelo menos curto prazo, mas a diversificação acho que é uma realidade atendendo à mobilidade. Portanto, a mobilidade automóvel, a mobilidade em que o automóvel se inclui, está a diversificar-se muito para outras formas de mobilidade, concretamente as bicicletas elétricas ou as motas elétricas, chamem o que quiser. E em Portugal há perspectivas de aumento de produção para esse nicho. Perspectivas não, perspectivas certas. O que significa aumento de produção em Portugal, de não ferrosos, concretamente tendo em vista a indústria de mobilidade, bicicletas, neste caso, que eu acabei de referir. Portanto, é um aspecto positivo da indústria de fundição em Portugal e que não deixava aqui, digamos, de referir. Relativamente à indústria automóvel per si e pela importância que ele tem, sob o ponto de vista de produção de fundidos em Portugal, diria que esta moda um pouco do carro full elétrico está a esvaziar-se um pouco, ou seja, o mercado, ou seja, julgo que cerca de 18% das matriculações na Europa de carros totalmente elétricos foi cerca de 18%, com uma tendência para baixar. Ora, um carro para se mover tem que ter um motor, se não tiver um motor elétrico tem que ter um motor de combustão. O motor de combustão, naturalmente, é o grande consumidor de produto de fundição. Portanto, nesse aspecto, o facto de não haver interesse, ou tanto interesse por parte do consumidor no veículo totalmente elétrico, significa que o motor de combustão está aí para durar para muitos anos, já não diria décadas, mas para muitos anos. E, portanto, isso é um aspecto positivo para a indústria de fundição portuguesa, na medida em que mais motores de combustão, maior consumo naturalmente, onde o setor de fundição está presente. Era o comentário que eu queria fazer. Muito obrigado. Muito obrigado, engenheiro. Não sei se... A Helena quer... Sim. Bom dia a todos que ainda não cumprimentei. Eu julgo que aqui, de facto, eu sou mais pessimista que o engenheiro Vilas Boas relativamente à indústria automóvel. Acho que a indústria automóvel na Europa está e acho que vai continuar a passar maus bocados. Como a indústria de fundição tem uma percentagem muito grande de fornecimento para a indústria automóvel, obviamente que isso é prejudicial para a fundição. No entanto, eu entendo que há aqui possibilidades para a indústria de fundição, nomeadamente aquilo que referiu o António Lorena, que é a energia e a ferrovia. É evidente que a ferrovia é um mundo completamente diferente de quem trabalha para o automóvel. Há especialização, é tão exigente ou mais do que a indústria automóvel a nível de cumprimento de requisitos, e há aqui empresas presentes que já lá estão e sabem que é assim, mas tem que se encarar, ao contrário da indústria automóvel que se encara a grande série, tem que se encarar aqui a pequena série, porque um comboio tem anos de vida que é diferente em termos de europeus, e Portugal funciona um bocadinho diferente. Cá em Portugal é capaz de ter uma vida útil de 30 anos, de lá fora é capaz de ter 10 ou 15, mas são pequenas séries, e a especialização, tanto para a energia como para a indústria da ferrovia, é muito importante.
Tem que se olhar para a flexibilidade na produção, para as pequenas séries, e isso é um mundo diferente da indústria automóvel. Mas acho que é um mundo, tendo em vista a situação da indústria automóvel, é um mundo que eu acho que era muito importante para as empresas, digamos, que partirem para lá. A descarbonização obriga à utilização muito mais acho muito bem a bicicleta, mas em grandes cursos o comboio, até porque de facto a gente jovem utiliza de modo muito diferente o automóvel. Já não há a ideia da pertença do automóvel, mas a facilidade de transporte. Portanto, além de tudo, o mundo está a mudar nesse aspecto. Portanto, a ferrovia, tanto em Portugal como na Europa, julgo que tem muito potencial de crescimento e, portanto, aí a indústria de fundição está lá em primeiro plano. Era isto. Muito obrigado, engenheira. Se calhar vamos avançando, mas são contributos bastante muito relevantes. Eu até por uma questão de gestão de tempo, até tínhamos aqui já um segundo exercício que no fundo era num horizonte temporal diferente, mas aquilo que a engenheira acabou de responder, de dar esse feedback, não está aqui. Não temos aqui aeroespacial. A pergunta que vos pedimos para responder era agora, e reparem, o que pedimos é para cada um destes setores, ou digamos, se entenderem que há outros que podem contribuir para o crescimento da fundição, da indústria da fundição em Portugal, é puxar no fundo o slide para a direita. Se acharem que na verdade ele não vai contribuir para o crescimento, estes são os setores que tipicamente o automóvel, construção, os equipamentos, desculpem, foi algo muito genérico, mas maquinaria no fundo. Mas a pergunta é se consideram que vão ser vetores de crescimento ou drivers de crescimento, ou pelo contrário, não. Se for não, encostar o slider à esquerda, se for sim, encostar à direita. Já começamos a ver aqui algumas respostas. O que aparece aqui digamos, é como se fosse uma distribuição normal, não é? Ver onde é que vemos que o setor automóvel está, digamos, ali. Quando nós olhamos, vemos 4 respostas entre o 2 e o 3, ou seja, não numa perspectiva muito positiva. Vemos o setor das renováveis com uma tendência mais positiva. Também vemos aqui alguma expectativa positiva do setor da construção. Não muita, ou seja, não há ninguém que diga de forma muito convencida que será um vetor de crescimento, mas temos muitos a concordarem, de forma geral. Estamos a chegar às 20, rapidamente. Isto é quase um inquérito, um survey é intuitivo, naturalmente, falta-lhe aqui este rigor científico, não é um inquérito de grande escala, etc. Mas é importante quando nós analisamos os cenários qualitativos e quando andamos à procura de pistas para perceber como é que o setor pode evoluir. Chegamos às 20, penso que os resultados são perfeitamente claros, não preciso, entre aspas, de investir aqui muito tempo. Podem voltar atrás quem ainda não respondeu e dar a sua resposta, não podem avançar, sim, isso não. E pronto, e vemos realmente as renováveis e a maquinaria como sendo principais drivers de crescimento. Construção e automóvel, digamos, ficam ali a meio da tabela. Avançando. Desculpem que estou aqui um bocadinho na gestão do tempo. O que é que nós sabemos de consumos energéticos do setor em Portugal? Temos dados que são relativamente agregados a partir da DGEG e nós já tínhamos tido a oportunidade de partilhar estes dados, desculpem. O que nós vemos é que, no caso que vem, desculpem, deixem-me só explicar, indústrias metalúrgicas de base, é o que está a laranja, a fabricação de produtos metálicos é a linha a verde, sim, desculpem, é que está cá em baixo. E aquilo que nós vemos é que, de facto, tem uma intensidade energética
quando a intensidade energética é medida pelo consumo de energia, pelo valor acrescentado, ok? E o que nós vemos é que este setor da fabricação de produtos metálicos, que é o 24/5, se não me engano, o 24, está abaixo daquilo que é a média nacional e, naturalmente, comparado com as indústrias metalúrgicas de base, está muito abaixo. O aspecto relevante aqui, estes dados não nos permitem fazer uma análise muito fina, porque nós não temos isto desagregado, por exemplo, por os tipos de metais. Aquilo que nos dá é uma perspectiva relativamente constante. Reparem, de 32 para 24, claro que tem aqui alguma evolução, mas é uma perspectiva relativamente constante, que é coerente quando nós olhamos para aqueles dados de produção que tendencialmente subiam, ok? Aquilo que nós vemos é que a produção tendencialmente subiu, mas não era uma subida muito acentuada. Aquilo que nós estamos a ver que é um setor relativamente estável. Onde está o ganho, desculpem, tem sido na eficiência energética. Isto é o que estes números nos sugerem, é que tem havido alguns ganhos de eficiência energética a partir tanto do crescimento ou seja, eficiência no sentido de criação de valor, mas tanto pelo aumento do VAB, mas também pela redução dos consumos em termos absolutos. Aquilo que também temos uma indicação de dados da DGEG, aqui mais agregados, a uma escala maior, que são as indústrias, o que eles apresentam como indústrias de siderurgia, a indústria da siderurgia e metalurgia, é o nível de desagregação que nós podemos ter para este gráfico. Aquilo que nós também temos é uma desagregação de eletricidade e gás natural. Esta desagregação, que é coincidente com outros dados apresentados de outra forma, que apontavam para uma eletrificação de 65% a 70% dos consumos energéticos. Eram feitos à base de eletricidade. Sabemos que isto não é, ou seja, não podemos tomar isto de forma igual para os metais ferrosos e não ferrosos. Aliás, isso foi um comentário que foi-me feito numa intervenção. Mas pronto, isto, digamos, eu acho que para alguns de vós não é grande novidade esta informação, mas para nós é um exemplo daquilo que nós não sabemos. O setor não se encontra suficientemente caracterizado na estatística nacional para nos dar pistas de como é que o setor poderá evoluir ou como é que tem sido este desempenho histórico. E é por isso que também o trabalho que a CC Energia fez e que fez sobre aquilo que são os perfis de consumo, etc., são tão importantes, porque essa é a melhor informação que nós podemos ter para construir, digamos, cenários e trajetórias. Nós estamos a tentar complementar como cruzar os dados que a CC Energia está a trabalhar, a recolher e a trabalhar, juntamente com dados de literatura. No fundo, a literatura tem sempre o seu quê. Muitas vezes os âmbitos de análise não são diretamente comparáveis, mas nós estamos, no fundo, a fazer uma análise fina daquilo que são artigos, aquilo que são relatórios, estudos setoriais, etc., para tentar traçar aqui uma base, uma janela de comparação. Aquilo que nós temos é esta data entre os dados que a CC Energia, o Pedro, perdoa-me, eu não vou dar números concretos no fundo, mas são dados que a CC Energia trabalhou e que foram muito úteis, ou estão a ser muito úteis para o nosso trabalho. Aquilo que nós sabemos é, com base na literatura, o que vem aqui à direita são alguns exemplos da literatura relativamente só à produção de fundidos, de ferrosos. Aquilo que nós temos de dados comparáveis, aquilo que foi recolhido pela CC Energia está dentro destes intervalos, dentro daquilo que é os intervalos que nós encontramos na literatura. O que isto nos diz, no fundo, também temos, foi também falado da ACV, nós também estamos a comparar com bases de dados de avaliação de ciclo de vida, que têm esta informação muito sistematizada ao nível do processo. Estamos a comparar esses resultados para, pelo menos, termos um trajeto, ou digamos, uma baliza de valores que nós possamos dizer, ok, com a base na caracterização que temos do setor em Portugal, estes valores são coerentes, ou seja, estão dentro destas balizas da literatura. Não nos vamos, como é que eu ia dizer isto de forma que não seja mal entendido, não nos vamos preocupar se acertamos à unidade. O que é importante perceber é qual é o nosso ponto. Estamos dentro da média? Estamos num ponto de partida? Estamos mais atrasados dentro deste campeonato
de eficiência energética. E essa é, no fundo, a nossa grande questão. Segunda questão que nós estamos também a trabalhar: qual é o limite teórico a que nós podemos chegar? Até onde é que nós podemos reduzir os nossos consumos de energia? O que é este limite que, no fundo, nós não alteramos, por muito que se queira, nós não alteramos os limites, os pressupostos, não, desculpem, as regras da termodinâmica, não podemos, não temos essa magia, e por isso é importante nós conseguimos ter aqui também um baseline, que na verdade é um baseline teórico, é termodinâmica, é engenharia dos materiais, para perceber quão longe nós estamos. E se aquele esforço que seria necessário para chegar a esse limite teórico, quanto é que poderá custar? Reparem que no início do projeto, no início da minha intervenção, explicámos que a nossa ideia é a ideia do custo eficiente. A partir de um certo momento, nós estamos a tentar ganhar, ou a reduzir, desculpem, neste caso, 1% de consumo energético pode custar muito dinheiro. E por isso, as medidas de eficiência energética que tipicamente são apontadas como a melhor abordagem, ou a abordagem mais barata para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, tem um limite, ou tem um custo marginal que é continuamente crescente. E por isso nós estamos a tentar estabelecer este diferencial, este delta, entre aquilo que é o limite teórico, aquilo que, no fundo, se é o processo mais eficiente de fundição para os diferentes tipos de produto, metais de base, e perceber qual é a nossa distância. Porque se chegarmos à conclusão que estamos já próximos em alguns casos, então, de facto, o nosso potencial de eficiência energética poderá ser reduzido. E esse trabalho é um trabalho, digamos, ongoing, e que beneficiamos naturalmente aqui da informação, como eu disse, da CC Energia, mas também de muito, digamos, coisas de literatura. Com base nestas ideias que partilhamos, ou de como é que estamos a abordar o trabalho, gostaríamos de colocar esta pergunta, que no fundo é quase uma autoavaliação, se me permitem. Estes dados já agora são completamente anónimos, nós não temos forma de saber quem respondeu ao quê. E a pergunta que vos colocamos é: como é que vocês caracterizam as vossas próprias práticas de eficiência energética nas vossas empresas, ou nas empresas que vocês representam? Quem não trabalha com empresas ou não está em empresas, se calhar pedia para não responderem, para não termos aqui, digamos, um enviesamento, mas a ideia é nós perguntarmos se acham que estão no início do caminho. Não há aqui uma resposta negativa, não há. Se estão no início do caminho, se estão no fim do caminho, se entendem que já implementaram tudo o que tinham para implementar, e isso seria seria aquela ainda teremos de implementar medidas, é quem ainda está no zero ou está a iniciar o caminho. O azul é quem já fez tudo e que já não houve nenhuma ideia que não tenha já implementado. Eu, se calhar, aqui, digamos, vamos assumir que nem todos os presentes são representantes de empresas, por isso, se calhar, vamos esperar ali pelos 16, os 17 respostas. Mas vemos, de facto, aquilo que tendencialmente esperaríamos. Que ainda existe alguma potencial de melhoria. Não sei se conseguimos ter mais uma ou duas respostas. Chegámos ali aos 15. 13 dá azar. Não podemos sentar nos 13. Não podemos responder 13 ao inquérito. Nós vamos ficar no 13. Alguém terá que se levantar também. Desculpa. Fazer brincadeiras, mas... Muito bem. 14. Já estamos confortáveis. Pronto. Acho que também os resultados se explicam a si próprios, não temos, não chocam, digamos. Temos esta perspectiva que seria difícil, nós temos muitas respostas. Tínhamos alguma curiosidade para perceber se iriam aparecer azuis, quem já assumisse que tinha implementado tudo, mas vemos no fundo que ainda temos aqui um caminho a percorrer, ainda temos muito ali no terceiro e quarto patamar, 2/3 no fundo, e que isso é positivo no sentido em que então temos que olhar de facto para as medidas de eficiência energética como sendo com potencial. Segunda questão, queríamos perguntar-vos, e esta vai se dividir em duas partes. Uma, gostaríamos de vos perguntar quais são as fontes energéticas utilizadas atualmente na sua empresa. Esperamos eletricidade, gás natural e gasóleo, que as três apareçam.
Mas depois vamos perguntar-vos outra coisa, por isso, os dois lados da pergunta. Vamos perguntar-vos se não tivessem qualquer constrangimento, acesso ao combustível, custos, custos de investimento, etc., se não houvesse qualquer restrição, qual seria esse consumo energético? Ou seja, a pergunta é se não houvesse qualquer... Sim, exato, se não houvesse qualquer constrangimento, onde é que nós iríamos parar? Iríamos ter o mesmo número de respostas. Desculpem, e a pergunta é-vos dada uma possibilidade de preencher com 100 pontos. Ou seja, a ideia é qual é o percentual de consumo energético. Eu acho que é difícil fazer esta pergunta por TEPs, mas podem pensar em custo económico. Qual a percentagem de cada uma das fontes de energia? Ou seja, se consumirem, por exemplo, 60% dos custos forem com eletricidade, colocam 60% em eletricidade e 40% em gás natural, por exemplo. Ou seja, a ideia é ratear 100% por entre as 4 fontes de energia. Este dá um bocadinho mais de trabalho. Também, não, como eu disse, a resposta não precisa de ser muito precisa. A ideia é nós compararmos agora, sim, com aquilo que era o desejável. Se as empresas tivessem essa possibilidade, onde é que estariam e não onde estão agora. Naturalmente, tem que considerar as limitações técnicas de processo. Ou seja, quando eu digo sem constrangimentos, que será a próxima pergunta, a ideia é sem constrangimentos de recursos técnicos, fornecedores, sem constrangimentos a nível de investimento, etc. Se o processo, se o metal, ou se não existe tecnologia adequada para esse processo, por exemplo, permite a substituição de gás natural pela eletricidade, naturalmente, essa não é uma transição desejável. Vamos ficar outra vez ali nos 13, 14. Já estamos confortáveis. Pronto. Importante, temos este cenário. E agora a mesma pergunta, tirando os quaisquer constrangimentos. Se vocês hoje pudessem alterar isso sem custos, sem dificuldades de recursos humanos ou de obtenção de fornecedores, onde é que iriam parar? Se o processo já ou as fontes de energia já são aquilo que vocês desejam e que acham que é o ótimo, não iriam, não alterem a resposta. Não alterem, ou seja, deem a mesma resposta que deram anteriormente. Não sei se estamos a ver aqui algum... Não sei quem respondeu outros, mas gostaria depois que alguém pudesse comentar que outros é que perspectivam. Para nós é particularmente relevante porque estamos naturalmente a olhar para outras fontes ou a substituição dos vetores energéticos atuais e o gás natural por biometano ou com origens renovável. Mas gostaríamos de perceber se existem outras fontes, outros vetores energéticos que estão a ser considerados. Não sei se alguém quer, enquanto esperamos mais umas respostas, não sei se alguém quer assumir este desafio. Eu posso referir o seguinte. O consumo de eletricidade, sobretudo na indústria de fundição ferrosa, tem uma preponderância impactante, vamos dizer assim. E, portanto, novas tecnologias, do seu ponto de vista de melhoramento do consumo energético nos fornos de indução, é algo que está, digamos, na perspectiva mundial. E, portanto, com isso, a substituição de fornos mais antigos por fornos mais modernos, que sejam mais rentáveis no consumo de energia elétrica, será positivo para o setor no futuro. Relativamente ao gás natural, agora refiro-me aqui aos não ferrosos. O gás natural é utilizado nos não ferrosos para fusão. Começam também a haver possibilidades no mercado de novas tecnologias de utilização da eletricidade na fusão de metais não ferrosos.
Portanto, é um wish, vamos dizer assim, do setor, e os fabricantes de equipamentos, Ford neste caso, estão a evoluir nesse sentido, como também no sentido de melhor utilização daquilo que são as emissões gasosas, que são emissões a uma temperatura na casa de 800 graus centígrados, da utilização dessa energia que está lá para outros fins que as indústrias possam utilizar. Finalmente, e nos outros não, no gasóleo, a pegada portuguesa relativamente ao consumo de gasóleo é péssima. E é péssima porque as infraestruturas de escoação dos produtos de fundição por esse mundo fora, concretamente para a Europa, faz-se através da utilização do caminhão, na medida em que a alternativa ferroviária ainda não existe. Quando existir, muito bem, o consumo e o impacto ambiental do consumo de gasóleo vai baixar significativamente. Mas isso é quando a ferrovia estiver a funcionar. E temos no mínimo uma década à nossa frente em que isso não vai acontecer. E, portanto, o escoamento dos nossos produtos vai continuar a ser via caminhão, com uma rentabilidade péssima, não é? E a rentabilidade, estamos a falar naturalmente daquilo que é o seu impacto ambiental. Então, eram os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado. Eu temo que estejamos aqui um bocadinho atrasados, mas eu ia só, rapidamente comentar esta transição que nós vemos aqui entre um e o outro, ou seja, entre o atual e o desejo, e o que vemos é, de facto, uma pequena redução, uma ligeira redução do gás natural, do consumo de gás natural para a eletricidade, eventualmente, exatamente os casos que o engenheiro Vilas Boas referiu, mas como também esperávamos, possivelmente não existe uma grande tendência de transição dos vetores energéticos, mas que estaria associada talvez mais a melhorias de equipamentos do que propriamente a alteração de vetores. Vou tentar passar esta parte mais rapidamente e ir direto aos exercícios, isso sim é o mais relevante. Nós, do ponto de vista de estratégias, como já dissemos, encontramos poucas referências e vemos macros, como este é o roteiro de neutralidade carbónica para Portugal, tem de forma muito geral para a indústria, tem específico para a indústria do cimento, por exemplo, que são alguns dos grandes poluentes. Para as siderurgias, não tem para a indústria transformadora com a escala, por exemplo, da fundição. Encontramos também setoriais ao nível, por exemplo, do aço, mas é muito focado na parte da siderurgia, ou seja, as grandes indústrias estão abrangidas pelo CEL. Isto encontramos, e já tínhamos apresentado este slide no passado, encontramos um bom exemplo, por exemplo, a estratégia ou roadmap de neutralidade carbónica do Reino Unido, do setor da fundição. Este é talvez o melhor exemplo de um setor que é análogo àquilo que nós pretendemos fazer. Não com o nível de detalhe que pretendemos fazer naturalmente, ou não com o nível de detalhe que se pretende fazer neste projeto, mas com objetivos e com uma linguagem semelhante. E neste roteiro, por exemplo, são identificadas algumas destas estratégias ou destas ações com vista à descarbonização. Nós aquilo que fizemos foi olharmos para aquilo que está no roteiro, naturalmente, aquilo que faz parte das estratégias análogas, como esta do Reino Unido. Olhámos também para alguns dos pontos que são identificados, por exemplo, nestes relatórios e na estratégia europeia das matérias-primas críticas, e uma das estratégias são várias das estratégias que estão relacionadas com a descarbonização. Desculpem, as 4 principais são aquelas que estão ali situadas, marcadas à direita. No fundo, aumentar a eficiência energética, a substituição de fontes de energia por renováveis, aumentar a reciclagem de materiais e utilizar tecnologias inovadoras, que é perfeitamente coincidente com aquilo que nós olhamos, por exemplo, para este roteiro do setor da fundição no Reino Unido, em que, digamos, a única diferença é que os nossos amigos britânicos
identificaram a relocalização como uma estratégia válida de descarbonização, uma possível estratégia, que é algo muito realista de se dizer, mas na parte das tecnologias inovadoras identificam duas, a captura de carbono e a utilização do hidrogênio como vetor energético como sendo algo a longo prazo e também com potenciais custos superiores. Aqui este gráfico, no fundo, o que representava era outro aspecto que é, no fundo, a tendência do aumento da incorporação do material reciclado ou matéria-prima secundária como forma de reduzir a pegada de carbono. Isto, na fundição, não é, digamos, um aspecto tão crítico, mas sim a montante da fundição, na produção primária. Mas, dito isso, são tudo ações ou estratégias que podem resultar em redução das pegadas de carbono. Aquilo que nós gostaríamos de perguntar nestes últimos minutos, e eu peço desculpa se eu estou a fazer contas a 45 minutos, Alexandra, por favor, corrija-me se eu estou a fazer mal as contas. São 45. Sim, Quanto tempo é que mais ou menos aqui ainda tenho? Tem mais 5 minutos, supostamente. Pronto, é isso. Acho que daqui a 5 minutinhos começamos as perguntas e as respostas. Sim. Ok, obrigado. Desculpem, mas estava agora com dúvidas se de facto estávamos, ou já tínhamos ultrapassado ou não. Pronto, e as perguntas que nós queremos fazer, que vos queremos fazer, no fundo, a primeira pergunta é uma pergunta aberta. Nós tínhamos aqui várias opções e acabámos à última da hora de mudar a estratégia. Quais os recursos necessários para esta transição? Ou seja, a primeira pergunta é, se nós quisermos fazer, quais são os recursos que as empresas precisam? Os que tínhamos já identificado eram, por exemplo, apoio ao investimento. Poderíamos também identificar recursos humanos qualificados, mas não queríamos estar a enviesar a resposta. Têm a oportunidade, nesta pergunta aberta, de identificarem, de escreverem aquilo que entenderem, é um campo livre, digamos, e aquilo que nós iremos ver aqui são respostas, é uma nuvem de palavras que permite salientar aquilo que são as palavras mais repetidas. Pronto. Por isso, os recursos é a palavra mais genérica que nós podíamos pensar neste caso, mas é importante para nós percebermos aquilo que podem ser, por um lado, as barreiras, pronto, ou seja, o que é que hoje poderá impedir as empresas, e isso é muito importante no nosso trabalho para percebermos a taxa, a velocidade de adoção. O tema do financeiro, por exemplo, pode ser mais facilmente atuado, facilmente é uma palavra exagerada, mas mais facilmente se consegue atuar sobre os problemas, os constrangimentos financeiros, do que, por exemplo, os problemas de falta de recursos humanos qualificados. Recursos humanos qualificados pode demorar anos a formar, implica às vezes alterações de abordagens diferentes de carreiras, etc. É um trabalho de fundo. Quando o financiamento pode ser uma abordagem, pode ser uma tendência, pode ser feito com programas estatais, com o apoio do privado, de fundos de investimento, com bancos de fomento, o que entendermos. E desculpem, deixem-me também referir, e apareceu aqui este exemplo, tecnologias, ou seja, pode haver aqui uma dificuldade que é os recursos também podem no limite ser a falta de tecnologias que permitam esse upgrade, ou de fornecedores no mercado que permitam esse upgrade. Temos também ali alguma digitalização, mas muito investimento, económicos, incentivos. Temos também já 15 respostas. Temos 2 com quadros qualificados, mão de obra. Tenho medo de ter enviesado de alguma forma, falando tanto no financiamento como nos recursos humanos, mas certamente que os presentes não são sujeitos ao enviesamento dos consultores. Mas pronto, o que eu posso dizer por outras palavras é que acho que tínhamos a intuição certa que estes eram os principais constrangimentos. E vemos também tecnologia e fornecedores a aparecer. Muito bem. Isto para nós é muito importante porque isto pode ser, digamos, quase também uma das conclusões que queremos apresentar é aquilo que deve ser feito, ou seja, os fatores críticos de sucesso. Aquilo que não depende do setor para conseguir fazer este caminho. Ou seja, isto não é um trabalho de um só setor, é um trabalho também em cooperação com parceiros, o Estado, que às vezes não sabem onde apoiar, têm aqui oportunidades. Muito bem. Voltando àquilo que discutíamos um pouco mais atrás,
olhando para aquilo que são as abordagens mais... aquelas estratégias que tínhamos identificado, a pergunta ou o desafio é como se hierarquizam estas 6 opções. Reparem que nós já tínhamos isso de alguma forma quando olhamos para este caso, ou seja, o que é prioritário é o que está à esquerda, menos prioritário ou com mais custo à direita. E a pergunta que vos colocamos é precisamente essa, ou seja, como é que vocês priorizam estas 6 opções? Naturalmente reconhecemos que pode haver mais opções, mas temos o último exercício, que é no fundo uma tela branca para vocês escreverem o que entenderem. Mas aquilo que vos pedimos é para arrastar, mover aquilo que poderão ser as diferentes opções e quando no final acharem que elas estão priorizadas, é carregar no submit. Quem já respondeu, por exemplo, neste caso, identificou que a prioridade máxima são as tecnologias inovadoras. Temos aqui 2 respostas já. Esta também demora um bocadinho mais de tempo. E eu prometo que termino a seguir este exercício. Antes que a Alexandra faça o favor de cortar o pio. Digamos, com alguma, eu vou dizer, surpresa ou aquilo que não esperaríamos dentro destas respostas era a colocação das tecnologias inovadoras no nosso lado, no sentido em que implicam mais risco, têm eventualmente mais risco associado. Diríamos que estaria mais, digamos, na segunda parte do que na primeira, mas já temos 16 respostas. Eu penso que podemos também dar como bom estas conclusões, 18, 20, ótimo. Continuamos a ter, lá está, aquilo que esperaríamos, as eficiências energéticas e a redução de perdas são aquelas que tipicamente têm menos custo associado, ou seja, o custo marginal é menor. As tecnologias inovadoras é aquilo que nos surpreende, digamos, mais, e pronto. E depois, a partir daí, o aumento do peso dos metais reciclados, de facto, para a fundição em si não tem impacto significativo, tem na pegada do produto final, porque tem que considerar o que está tudo para trás. Muito bem, deixamos esta tela em branco e a pergunta é o que é que não foi discutido? O que é que nós não vos perguntámos e que é relevante nós sabermos? Novamente, isto é um campo aberto, todas as respostas serão colocadas, tudo aquilo que quiserem dizer e a tela fica, ou seja, poderão escrever offline, quando já saímos do workshop, etc., e nós olharemos naturalmente para os resultados. Podem escrever o que entenderem e nós olharemos para isso e, digamos, são pistas de aspectos que nós não consideramos. Por isso, termino aqui. Agradecemos todos os contributos que possam ainda dar fora este momento. E, Alexandra, passo a palavra. Obrigado a todos. Muito bem. Obrigada. Segue-se agora então um momento onde os intervenientes, os participantes poderão colocar as suas questões. Eu abriria aqui o tempo para as questões, dando aqui compasso de espera. Podem também colocar, se preferirem, a pergunta no chat, mas também podem fazer intervindo diretamente. Eu, se calhar, enquanto se perde um bocadinho a vergonha, digo eu colocaria aqui duas questões que têm a ver com o cálculo de emissões de gases com efeito de estufa, se o projeto prevê desenvolver alguma ferramenta neste âmbito. Sim, posso responder. Viva Alexandra. Sim, relativamente a esse tema, o projeto prevê, ou seja, nós vamos desenvolver uma ferramenta simplificada de cálculo de emissões no âmbito 1 e 2, ok? E, além disso, fornecer algumas recomendações relativamente à questão do âmbito 3, ok? Não será integrado nessa ferramenta de cálculo, mas iremos abordar também o tema nesse âmbito. E colocaria outra questão relativamente à melhoria da maturidade do setor, em que é que poderemos
melhorar, uma vez que a média não é muito elevada, está ali. Vou tentar responder essa questão. Queres ter a direção? Parece-me que a abordagem que foi feita pela Três Drivers já permitiu também um pouco dar resposta a esta questão, porque a componente da eficiência energética para nós é de facto aquela vertente que deverá ser reforçada pelas empresas. A questão da digitalização também nos parece ser um ponto vital para que as empresas possam atuar ou efetuar uma tomada de decisão sustentada em dados. E claro que o setor padece de tal forma de uma evolução tecnológica que permita, de facto, fazer esta transição energética de uma forma mais eficiente. Claro que grande parte dos consumos estão concentrados em equipamentos-chave, muito relevantes do ponto de vista do consumo de energia, e sem uma evolução tecnológica relevante, consideramos que, de facto, será mais difícil fazer essa transição energética de uma forma eficiente. Pelo que diria que a componente da gestão da energia, a componente da eficiência energética deverão ser aqueles drivers que deverão orientar o setor para fazer esta migração ou colocar eficiência em prol dos seus processos. Obrigada. Continuamos sem questões. Não sei se alguém quer Está sem som, intervir. Alexandre. Oh. Não, nós estamos a ouvir. Ok. Não estava aqui a dar sinal que estava com som. Não sei se alguém mais quer intervir e questionar. De qualquer forma, há sempre a possibilidade, como o António Lorena mencionou, de colocarem questões após aqui o fecho do evento. Eu penso que as apresentações estarão disponíveis, poderemos disponibilizar as apresentações aos participantes, que é uma coisa que normalmente se disponibiliza. E então, se não temos mais nenhuma intervenção, eu passaria a palavra ao engenheiro João Meireles, que fará aqui o evento, fará aqui um ponto de situação e depois vamos fechar, entretanto, o nosso workshop. Engenheiro Meireles. Cumprimentos os participantes e os presentes. Isto é mais ou menos olá e adeus ao mesmo tempo, não é? Até à próxima. 2 em 1. Bom, eu recordo o que disse na brincadeira quando foi o kick-off do projeto, e exatamente no fecho também, que isto parece algum livro que nos deram e que ainda estamos a ler, mas íamos na capa na altura, ainda não tínhamos aberto o livro. Até porque os assuntos naturalmente são desafiantes, há um grande grau, havia e ainda há um grande grau de desconhecimento relativamente ao que se deve fazer e à caracterização do caminho a percorrer. E eu acho que com este workshop de hoje, efetivamente, e com as participações do Pedro Lima, do João Malvar e do António Lorena, há um passo gigante relativamente ao que já foi aos assuntos trabalhados e, digamos, à caracterização do setor. Acima de tudo, à caracterização do setor e perceber que caminho é que se vai fazer e que se vai trilhar. E, portanto, em primeira instância, é um agradecimento grande a estas entidades que, de facto, estão a fazer um trabalho interessante e digamos, a desbravar caminho e que, de facto, temos que agradecer. E também salientar o que ainda vai acontecer, e de uma forma muito rápida. Nós temos
temos ainda algum percurso até ao final do ano, conforme o engenheiro Vilas Boas referiu, e efetivamente com ações de formação de outra entidade, que é o Sinfu, digamos que essa é da casa, e também relativamente às auditorias que irão ser feitas às 5 empresas que se disponibilizaram, digamos, para de uma forma mais concreta, estarem integradas neste programa. Portanto, a seu tempo, a APF dará nota do caminho a percorrer e dos eventos e do que vai acontecendo, e digamos das conclusões e da informação sobre dados e sobre material disponível, e portanto fazer votos para que efetivamente o trabalho continue com este ritmo. De facto é muito desafiante, e enfim, sem mais, não sei se o engenheiro Vilas Boas quer fazer algum comentário, mas se não, daria naturalmente por encerrado este workshop. Pronto, não sei, vamos falar. Não teria muito mais a acrescentar. O setor, naturalmente, como todo o setor industrial, tem um pouco, não digo a navalha ou a faca no pescoço, mas os desafios e sobretudo aquilo que é, do seu ponto de vista europeu, esta dúvida sobre a evolução de setores que consomem produtos de fundição, naturalmente é preocupante. O que agora chama-se FIAF, né? A Federação, acho que tem feito um trabalho positivo no sentido de transmitir aquilo que são utilizadores de produtos de fundição, a necessidade, digamos, a utilização desses mesmos produtos, que fazem parte da nossa vida diária, né? Desde o automóvel ao eletrodoméstico, ao comboio que tomamos, aos computadores que utilizamos, aos equipamentos que são produzidos, etc. Portanto, a indústria de fundição está presente com os seus produtos fundidos em toda essa realidade. O investimento na Europa está um pouco parado, sabemos disso, fruto destas incógnitas de evolução do mundo, mas há que ter esperança, há que ter algum otimismo relativamente àquilo que será o futuro. Também, no meio disto tudo, as barreiras, os acordos comerciais entre a China ou a Ásia, e entre a Ásia e a China em particular, a Europa é muito importante. E não esquecer que a China, hoje, do seu ponto de vista de escoamento até de produtos de fundição, com a nova Rota da Seda, não sei se se chama assim, e entre a China e a Polónia, com um transporte, digamos, rápido e eficiente de produto, é uma ameaça. É uma verdadeira, digamos, ameaça. Agora, aquilo que são as taxas de importação desses produtos, está tudo em discussão, é todo um jogo aqui político entre aquilo que é a Europa e aquilo que é o poder da China relativamente à evolução. Mas é preocupante, naturalmente é preocupante, porque cada vez mais a China tem um potencial de produção de produtos de fundição enorme, e tem um consumo interno ligeiramente em diminuição. E, portanto, só resta à China exportar. E o mercado europeu, naturalmente, é um mercado de exportação para a China importante. Temos de estar atentos, tornando os nossos processos mais eficientes,
para poder ser concorrenciais. Portanto, não tinha mais nada a acrescentar. Deixo esta nota de otimismo e também, num caso ou noutro, temos, a nível da associação, verificado que há uma deslocalização europeia de produção de fundidos. E, portanto, para Portugal, produtos fundidos na Europa, alguns estão a ser deslocalizados para empresas já existentes, para além de empresas novas que eu há bocado já referi, mas não vou dar nomes. Portanto, é preciso estar atento. O setor tem estado presente massivamente naquilo que é a divulgação das suas capacidades em vários fóruns, em várias feiras, e, portanto, é um setor dinâmico nesse sentido. Isso dará frutos, forçosamente, no aumento das nossas carteiras de encomendas, fruto dessa deslocalização. E nada mais tinha a acrescentar, agradecer também mais uma vez a todos os participantes, e eu me calo. Muito bem, pronto. Eu também faço o mesmo, agradeço a todos os participantes e fecho então agora este workshop e contamos no próximo, temos o segundo workshop, encontramos, se não for antes, nessa altura. Obrigada a todos pela participação. Bom dia. Obrigada, a bom todos. dia. Bom dia, bom Bom trabalho. trabalho.